Capítulo 73 Período de treinamento das vísceras. Lin Ming respirou fundo e desintegrou a símbolo de cura espiritual inferior em suas mãos. Naquele momento no quarto escuro, um farol de luz acendeu enquanto o símbolo da chama resplandeceu para a vida. Uma espiral de chamas em volta da pílula da serpente ouro avermelhado, e isto continuou por alguns piscares de olhos, antes de finalmente se juntar em belas linhas de fogo e formar uma pequena marca de chama na pílula dourada de cor vermelha. Um brilhante lampejo de luz iluminou todo o quarto por um breve momento, e finalmente o quarto foi restaurado para a escuridão. Concluído. Lin Ming levantou lentamente a pílula e a colocou na boca, depois engoliu. Com uma pílula tão potente e perigosa como essa, depois de ingeri-la, era impossível relaxar, como quando ele tomará a pílula do cervo dourado. Os efeitos do medicamento subitamente saltou em seu corpo, e o atacou como uma tempestade violenta e feroz. Lin Ming se preparou psicologicamente para esse processo absolutamente doloroso. A pílula era exatamente como um pedaço de gelo, que facilmente deslizava pela garganta e para dentro de seu estômago. Lá afundou silenciosamente, sem que nada acontecesse. Lin Ming sabia que isso era apenas porque a pílula não havia dissolvido. Ele girou silenciosamente a fórmula do verdadeiro caos primordial em seu corpo. Após um quarto de hora, o corpo de Lin Ming começou a ficar frio, e uma corrente fria convergiu em seu sangue e se espalhou por todo o seu corpo ao longo da sua corrente sanguínea. Seu corpo sentiu como se estivesse perdido na cachoeira da lagoa glacial das 7 principais matrizes de combate. O intenso e chocante frio explodiu em todas as direções de seu corpo. O suor frio caiu da testa de Lin Ming e precipitou por seus braços e ombros. Era como se o corpo de Lin Ming tivesse se tornado uma bolsa de água com vazamento. A serpente de ouro avermelhado era um animal de sangue frio. Sua natureza era a dos elementos extremos do frio, e a vesícula biliar da cobra era onde todo esse ar frio convergia em seu corpo. Para cultivar com uma pílula feita com a vesícula biliar da cobra era sentir um frio incomparavelmente intenso e gelado. Para suprimir esse frio invernal em seu corpo, Lin Ming começou a girar a fórmula do verdadeiro caos primordial novamente. No entanto, era como se sua verdadeira essência estivesse congelada, e todo o seu corpo estava arrepiado com tremores frios, e a operação de sua arte de cultivo desacelerou significativamente. Na cachoeira da lagoa glacial, Lin Ming sentiu o entorpecimento frio da lagoa glacial penetrar em seus poros e permear seu corpo, mas esta pílula da serpente ouro avermelhado foi ingerida diretamente. A energia fria se dissolveu em seu interior e infundiu até mesmo em sua medula. Se essa fosse uma pílula da serpente ouro avermelhado normal, Lin Ming teria sido capaz de resistir a esse frio penetrante dos ossos com sua verdadeira essência densa e profunda. No entanto, Lin Ming usou o símbolo de cura espiritual inferior para aumentar a eficácia desta pílula da serpente ouro avermelhado por várias vezes. Se outro artista marcial com este cultivo a tivesse ingerido, provavelmente eles já teriam morrido por ter seu sangue congelado. Diante de tais efeitos colaterais potentes, mesmo com a vontade surpreendentemente forte de Lin Ming, ele achou isso difícil de resistir. Se a verdadeira essência fosse como a água que fluía através do cano, esse frio chocante estava congelando aquela água. A circulação da verdadeira essência foi bloqueada em todos os lugares. A mente de Lin Ming era clara nisto: se ele não pudesse fornecer o fluxo da verdadeira essência para todo o seu corpo, então algumas partes de seu corpo congelariam e começariam a se necrosar e apodrecer. Embora Lin Ming fosse capaz de proteger a maioria de seu corpo com a verdadeira essência, se mesmo uma pequena parte necrosasse do congelamento, então seria um desperdício da eficácia da pílula. Não só isso, mas se com essas lesões, mesmo que ele conseguisse evitar uma incapacidade permanentemente debilitante, ele também precisaria temperar seu corpo com verdadeira essência novamente e desperdiçaria uma enorme quantidade de tempo.
Pensando nisso, Lin Ming cerrou os dentes e estimulou forçosamente sua verdadeira essência para vibrar através de todo o seu corpo. Com a vibração da verdadeira essência em todo o seu corpo, ele romperia o frio chocante que havia interrompido o fluxo da verdadeira essência em seu corpo. Originalmente, Lin Ming pensou que todo o seu corpo ficaria em um sofrimento agonizante, e ele estaria em uma situação em que ele acharia difícil para focar-se e concentrar sua consciência para fazer com que todas as minúsculas unidades em seu corpo alcancem a ressonância da verdadeira essência. No entanto, Lin Ming não pensou que, neste momento, ele entraria suavemente neste esquivo estado de treinamento da força fluido como seda. Isso foi porque o chocante frio penetrou em sua medula, e todas as inúmeras minúsculas unidades do corpo de Lin Ming tiveram que resistir espontaneamente a essa invasão de energia fria. Juntos, eles compartilharam o ódio por um inimigo comum. Ao digerir esta pílula, meu corpo realmente teve esse tipo de mudança. Lin Ming estava muito ocupado para se alegrar com isso. Ele começou a estimular sua verdadeira essência para superar o chocante frio que se reuniu em seu corpo. Ao mesmo tempo, essas minúsculas unidades em seu corpo também começaram de forma independente a absorver a verdadeira essência e a temperar seu corpo. Essa mudança não foi apenas na superfície de seus músculos, mas também em seus órgãos. Verdadeira essência treinamento das vísceras. Lin Ming já havia tocado o limiar do terceiro estágio do treinamento corporal, mas depois de tomar esta pílula da serpente ouro avermelhado, Lin Ming finalmente conseguiu dar o último passo e avançar para entrar oficialmente no terceiro estágio do treinamento corporal. No terceiro estágio do treinamento corporal, a verdadeira essência temperaria os órgãos e os protegeria. A capacidade de luta de alguém aumentaria, e não só isso, mas os órgãos internos de um artista marcial seriam banhados pela verdadeira essência. O coração e os pulmões seriam fortes, e o sangue e a vitalidade seriam ricos. As respirações seriam longas, e a resistência aumentaria grandemente. Com os músculos sob a irrigação de um sangue tão rico, a força de alguém também aumentaria progressivamente. Após o avanço no treinamento das vísceras, a verdadeira essência começou a passar em seus órgãos internos. Lin Ming sentiu a pressão sobre ele cair ao mesmo tempo. O impedimento das energias frias na circulação da sua verdadeira essência também foi rompido uma a uma. As chocantes energias frias dentro de seu corpo foram dispersas e absorvidas por ele para usar para temperar-se. Neste ponto, Lin Ming havia sobrevivido ao ataque de ar frio em seu corpo. A eficácia da pílula da serpente ouro avermelhado tinha sido perfeitamente absorvida. O único passo restante era o processo de consolidação. Depois de cerca de 2 horas, Lin Ming abriu seus olhos. Ele soltou um longo suspiro, mas porque esta respiração estava muito fria, logo que tocava o ar externo, imediatamente transformou a umidade da água no ar em uma névoa branca. Esta respiração única de Lin Ming inesperadamente formou diretamente uma flecha gasosa no ar que alcançou de 5 a 6 pés. Respirando como uma serpente, expirando como uma flecha, este foi exatamente o sinal do treinamento das vísceras. No entanto, nem todos os artistas marciais do treinamento das vísceras poderiam alcançar esse passo. O treinamento das vísceras de alguns artistas marciais não foi minucioso ou completo, e sua verdadeira essência só cobriu uma pequena parte dos órgãos internos de seu corpo, ou talvez apenas estivesse em sua superfície, e não inteiramente. Com artistas marciais como estes, apesar de estarem também no estágio de treinamento das vísceras, sua força foi muito mais fraca do que aquelas cujo treinamento das vísceras estava completo. Treinamento da força, treinamento da carne, treinamento das vísceras, alteração dos músculos, forjamento ósseo, condensação de pulso, estes 6 estágios foram os alicerces para a fundação de cada passo à frente deles, e teve que ser feito passo a passo de forma ordenada.
Fazendo uma analogia, se o treinamento da carne de um artista marcial não fosse minucioso e completo, depois a verdadeira essência na superfície de seus músculos seria limitada. Esta verdadeira essência limitada seria uma grande falha e fraqueza que causaria ainda mais problemas na estrada no treinamento das vísceras. Como resultado, com cada erro em cada passo, seria pior e pior, e, finalmente, seria impossível entrar no período de condensação de pulso. Esta foi a razão fundamental que a maioria dos artistas marciais no Reino da Fortuna do Céu não conseguiu alcançar o período de condensação de pulso durante toda a vida. Portanto, com os artistas marciais do Reino da Fortuna do Céu, mesmo que estivessem no mesmo estágio, haveria disparidades maciças entre suas forças individuais. Para os discípulos do Palácio Marcial dos Sete Mistérios, o salto após esses desafios não foi uma ocorrência incomum. Se, em vez disso, você não pudesse fazer isso, então isso simplesmente foi decepcionante. Durante 7 dias depois de chegar ao terceiro estágio do treinamento corporal, Lin Ming não foi a qualquer lugar. Ele permaneceu em sua residência para digerir os efeitos remanescentes da pílula da serpente ouro avermelhado e para consolidar seu cultivo. Durante este tempo, Lin Ming consumiu completamente as suas 10 pedras de verdadeira essência restantes. Vendo essas pedras de verdadeira essência que perderam completamente seu brilho, Lin Ming forçou um sorriso e balançou a cabeça. Essas coisas, ele temia que precisasse de centenas, se não de milhares, e mesmo isso poderia não ser suficiente. Se ele desejasse alcançar os níveis superiores de artes marciais mais rápido, então essas pedras de verdadeira essência eram essenciais. Mas se ele quisesse trocar por mais pedras de verdadeira essência, ele precisaria de somas pesadas e inacreditáveis de ouro. Provavelmente foi uma tentativa fútil de obter muito ouro vendendo inscrições de símbolo devastador. A data da competição com Zhang Kang está cada vez mais perto. Eu me pergunto o quanto minha força aumentou. Quão alto posso chegar na pedra da classificação? Lin Ming estava antecipando a próxima guerra de classificação na avaliação da matriz de 10.000 assassinatos. Ele não tinha um oponente agora para testar sua força, então ele só podia ir para a sala de avaliação de força.